né? Muito importante. André, obrigada por ter aceitado o meu convite. Sim. É uma honra para mim conversar com você. Então, eu queria muito que você, né, se apresentasse aqui. Não sei se a gente já deu um tempinho aqui, total, a gente já fez essa pequena introdução aqui, deixou todo mundo tranquilo. A ideia aqui é a gente ter esse bate-papo muito legal, né? Tu contar um pouquinho dessa história, o que é a questão da se conectar com a essência, como é que a gente conecta isso com yoga, com meditação, enfim. Se quiser te apresentar aí, André, seria um prazer. Tá ótimo. Bom, a honra é minha, né? É uma alegria poder participar. Você é uma pessoa que sabemos do seu lado profissional e pessoal e que são valores que devem ser cada vez mais enaltecidos, né? As questões que cada um traz em sua própria essência e que nós vamos falar sobre isso. Mas antes de mais nada, eu estou vendo aí cada um entrando aqui e eu quero dizer que cada um desses nomes que estão aqui, eu não vou falar todos, né? Porque senão nós vamos tomar muito tempo, mas merece a nossa gratidão, nosso reconhecimento, e saibam que não são apenas nomes, né? Eu costumo dizer que cada pessoa que a gente faz contato é como se fosse um reencontro. Então, existe uma razão maior para cada um estar presente aqui nessa live. Certamente é algo que vai mais do que informação, mais do que curiosidade. Então, eu acredito que existe essas conexões que vão além da própria racionalidade. Então, fica aqui a minha gratidão, né? Sei que você também, né? Com certeza. Por cada um estar presente aqui e esse carinho, essa energia que cada um emana é que vai fazer com que as coisas fluam, né? Uma vez eu fui numa palestra, muito tempo atrás, entre muitas que a gente vai, né, buscando o aprimoramento, o autoconhecimento, e um palestrante que era muito sábio, já um senhor de barba branca, e ele falou assim, olha, metade, 50% daquilo que vai se fluir aqui é da responsabilidade de quem ouve, né, de quem emana a sua energia, a sua atenção. Então fica esse reconhecimento aí para cada um dos presentes e para você, né, Ana, que abriu esse espaço para nós interagirmos também. A ideia aqui é esse bate-papo mesmo, né, André? Assim, para que a gente traga esses assuntos tão legais aí para essas pessoas que estão nos assistindo. Sim, eu acho que você perguntou para que eu possa me apresentar, né? E justamente meu nome é André Luiz Lang e eu comecei a minha caminhada, vamos dizer assim, nasci em São Paulo, paulistano, e estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, aqui no coração da América do Sul. Foi uma caminhada, né, para que eu pudesse chegar aqui. De uma maneira bem resumida, vamos dizer assim, desde pequeno eu busco o autoconhecimento, né, busco algo que está em direção às estrelas, né? Eu lembro lá em São Paulo, que não dava para ver estrela, né? Porque não sei hoje, que acho que muito menos pela poluição, porque tudo está coberto, mas eu achava uma brechinha assim no céu e eu procurava olhar para as estrelas. Eu sempre me chamou muito a atenção nessa direção. Então acho que de uma forma ou de outra o meu caminho estava em direção às estrelas. E eu acho que o de todo mundo, né? E essa estrela é justamente o que nós vamos falar ao encontro aqui, que é a nossa essência. Mas eu passei por procurei ler muito, procurei seguir vários métodos de autoconhecimento, várias religiões, dentro de uma linha de pesquisa, né? Dentro de uma linha de abertura dentro da busca, né, dessa sintonia comigo mesmo. Tive minhas formações,
educacionais, acadêmicas, e cheguei até a área de comunicação e marketing, onde constituí uma empresa que eu tenho até hoje, que é a Arte Total, e que eu atuo, né, na área de comunicação e marketing. Há cerca de 15 anos atrás, já estressado, né, com a rotina de tudo para ontem, né, porque na nossa área, quem é da área de comunicação, de publicidade, sabe que os prazos... E aí, qual é o prazo? Não tem prazo, é para entregar ontem, antes de ontem. Então, já estressado com a rotina, com a pressão dos fornecedores, colaboradores, com o desafio de se manter uma estrutura de vários colaboradores, eu, aos poucos, fui vendo que eu precisava simplificar a minha vida. E dentro desse processo de simplificação, eu vi assim, bom, eu tenho que colocar em prática o pouco que eu aprendi até hoje e não ser apenas pensamentos ou projetos futuros. Eu quero que isso seja aqui e agora. Então, mais ou menos de 15 anos para cá, eu procurei ir simplificando os meus processos, né? A maestria de buscar a essência é algo que veio ao encontro dessa minha caminhada. E aí eu fui trabalhar em home office, desfiz uma estrutura pesada, ou uma estrutura que tinha muitos colaboradores, e fui fazendo uma administração inteligente, não só empresarialmente, mas também essencialmente. Então, eu fui investindo na minha parte de saúde, que é fundamental, né? Práticas de meditação, a parte de alimentação, de nutrição, não é? As pausas necessárias para que a gente possa viver melhor, o contato com a natureza, e fui migrando as minhas atividades para a área de desenvolvimento humano, na área de inovação social, na área de mentorias e consultorias. Então, eu mantive e mantenho ainda atividades corporativas com empresas dentro da área de comunicação e marketing, mas hoje essa área de autoconhecimento ela é muito presente na minha vida. Então eu faço cursos, palestras, mentorias e tenho a possibilidade de integrar o meu sonho pessoal, o meu propósito de vida com as minhas atividades. E eu acho que é algo que também vem ao seu encontro, não é, Ana? É o que Me você vem apresentando, fazendo, né? me apresentando também, né, André, assim, eu sou paulistana de nascimento, mas minha família é do Sul, a gente voltou para o Sul, meus pais voltaram para o Sul, eu brinco que eu sou gaúcha, mas eu nasci aqui em São Paulo, moro atualmente em São Paulo. Correto. E eu também, né, venho de uma caminhada há muitos anos, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma geminiana, então eu gosto muito de ler, de conversar com as pessoas, de saber de coisas diferentes. Por muitos anos eu estudei astrologia, eu gostava também das questões ligadas às religiões. Então eu sempre também venho de um caminho de talvez 20 e poucos anos aí de curiosidades. Há cerca de 10 anos atrás, a minha mãe está aqui na live, uma vez eu fui fazer yoga com a minha mãe, eu tinha uns 15 anos talvez, e eu achei aquela aula muito chata, era tudo muito escuro, muito silencioso, muito parado. E eu sempre fiz muito esporte. E aquilo para mim era muito parado. Há cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava num trabalho no exterior e sozinha no hotel eu fui fazer yoga. E para minha surpresa e gratidão, eu tive uma professora muito encantadora que me cativou. E dali então eu comecei nesse caminho de fazer yoga pessoal, né, para mim. A meditação entrou um pouco depois. Eu acho que no início a gente faz muito yoga como uma questão física mesmo, né? Eu acho que muita gente procura yoga como procura pilates e etc. Sim. E aí eu fui fazendo, e a coisa de 5 anos atrás eu procurei uma formação mesmo para ser instrutora, mas com o objetivo de crescer o meu conhecimento.
E de lá para cá, há 4 anos atrás, então, eu comecei a dar aula para amigos, eu comecei a falar com as pessoas me perguntavam como é que faz isso, como é que faz aquilo, e essa pandemia eu acho que proporcionou isso, né? Eu continuo trabalhando no mercado corporativo, eu sou engenheira de formação, mas eu acho que a pandemia mostrou que a gente pode ajudar as pessoas, né? A gente pode contribuir, estando em casa, no nosso online, né? Então, hoje, desde agosto, eu abri a minha escola de yoga, né? Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Estou tentando fazer com que isso seja um conhecimento para mais pessoas, que a yoga seja realmente uma coisa acessível, porque antes a yoga era elitista, né? Era muito, para o nosso caso, Brasil. Então, eu acho que hoje as pessoas estão observando que a yoga é uma coisa bem, como tu falou, é uma questão que tem a ver com comida, com o cuidar do sono, o cuidar dos momentos de lazer. Então, yoga é uma filosofia de vida e que, obviamente, vem muito agregada, né? A ideia de fazer yoga é fazer meditação. E aí, há pouco, agora, março, mais ou menos, fevereiro, março, eu comecei a fazer lives de meditação gratuitas aqui no Instagram, que eu acho que é a minha contribuição para esse momento, né? Eu entendo que a gente pode ajudar, sim, apesar de eu fazer de vez em quando aulas gratuitas de yoga, eu acho que a meditação não me custa absolutamente nada, meus 20, 30 minutos diários, que eu posso ajudar para quem está a fim de fazer e experimentar esses pequenos momentos de mais sossego, de estar consigo, né, André? Porque eu acho que a meditação é isso, a gente entra para dentro para se achar, né? A gente começa a se perceber, se conhecer, e eu acho que quanto mais tu te conhece, eu acho que mais possibilidade tu tem de se relacionar melhor com todas as pessoas, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer pertencer, né? Então eu acho que a yoga e a meditação principalmente nos traz isso. Então fica aqui a minha pequena introdução, a tua introdução, e eu queria que tu contasse um pouquinho, né? O que é esse reconecte-se com a sua essência? Eu fiquei muito curiosa, eu sei que tem a ver com os IPs, e aí eu queria que tu comentasse conosco aqui, por favor. Olha, antes de comentar, eu acho que tem só um gancho ainda com a questão corporativa, até porque eu estava conversando hoje com um cliente nisso, aí ele falou, isso aí é coisa de mística, né, André? Isso aí é coisa de misticismo, eu te respeito, a gente faz a reunião aqui, mas você vai lá abraçar a árvore lá na Chapada, vai fazer esse aí, isso aí é coisa lá de dentro de budismo, de tudo. Então, assim, as pessoas têm uma visão, já é bem menor do que anos atrás, né? Mas que essas práticas, elas têm algum fundo apenas místico ou espiritual, e que eu tenho uma religião, então eu não posso seguir isso, mas isso é algo meio ultrapassado, né? Hoje, no mundo corporativo, né, existe as soft skills, né, que o pessoal gosta de pôr um nome em inglês, mas é aquelas habilidades comportamentais que tem a ver com a relação, não é? A maneira como a pessoa lida com o outro, a maneira como ela vai se relacionar com o outro. E é um dos pontos que a área de desenvolvimento humano, de relação humana das empresas, tem colocado, está em alta. Então, na hora de admitir um profissional, isso está sendo levado em consideração até mais do que, muitas vezes, as questões técnicas, puramente técnicas em si. Existem pessoas que têm um currículo maravilhoso, mas elas não têm essa habilidade para lidar e se relacionar com os outros. E isso, então, se torna improdutivo, né, para a empresa. Então, hoje, a parte de inteligência pessoal, inteligência emocional, a parte de empatia, né, a parte de comunicação assertiva, o autoconhecimento, né, a resiliência, são aspectos que muito importantes. E aí vem
a prática de yoga, a meditação e todo um conjunto de ações e conhecimento, de autoconhecimento, vai justamente dar condições para as pessoas se habilitarem adequadamente, não só no seu trabalho, mas também em outras áreas da sua vida. Então, só para ficar aí, um recado aí para o meu amigo empresário, não sei se ele está aí, mas existem, às vezes, uma visão distorcida. Então, se você quer ficar alinhado aí com o que tem de mais avançado no mercado, se habilitar, então fazer uma prática de yoga, você fazer meditação, você procurar cursos de autoconhecimento, eles vão lhe dar o suporte que você precisa justamente para você se capacitar também no seu trabalho. No relacionamento, a dois, muitas separações acontecem, ou muitos desgastes por causa disso, a relação consigo mesmo, que muitas vezes a gente tem índices aí entra um pouquinho no que eu quero falar, muitos índices que a gente tem visto aí, alarmantes a nível de saúde mental, que temos aí agravados pela pandemia, justamente porque falta um processo de autoconhecimento nas pessoas. E eu fiquei muito sensibilizado, e estou sensibilizado por toda essa situação. Assim como você, Ana, colocou muito bem, que decidiu fazer encontros gratuitos de meditação e outras atividades, cursos que você vai disponibilizar certamente cada vez mais, eu senti a necessidade de fazer uma palestra online gratuita, que é chamado Reconecte-se com Sua Essência, que eu vou dar justamente dia 15, essa quinta-feira. Essa quinta-feira. E lá, o grande ponto é ajudar as pessoas a elas poderem ter um suporte maior para enfrentar toda essa situação adversa. Porque em meio a uma tempestade que nós estamos vivendo, os desafios do medo, os desafios da insegurança, os desafios de um futuro incerto, exercem uma pressão muito grande no lado emocional e mental das pessoas. Então é preciso que ela faça o que eu chamo a conexão com essa essência. Porque a solução ela não está fora, ela está dentro, no eixo de cada um. E essa essência é justamente aquilo que cada um é verdadeiramente. As pessoas têm se relacionado muito pelo exterior, não é? Então, pelo número do CPF, pela grife, pelo diploma, não é? Pelo número de seguidores, não é? Que se tem, pela quantidade de likes que se tem numa publicação. A relação das pessoas está muito na exterioridade. E isso tem causado um grande problema também de saúde mental, apontado por muitos especialistas. Não é? Hoje, quando uma pessoa uma publicação no Instagram é rejeitado por a pessoa se sente rejeitada. Não é? Quando ela faz uma colocação e aquilo não tem concordância do outro, ela entra num processo de desequilíbrio. Então, há uma falta de habilidade das pessoas de lidar com aquilo que ela traz. E a gente tem uma crise de autenticidade. Na realidade, muitos podem ter um diploma, exercer uma profissão e até ter uma boa conta bancária, mas ele ser infeliz. Ele, de repente, optou por uma profissão porque foi uma influência de família, ou ele foi uma influência social que ele foi exercer aquilo. Não é? Muitas vezes tem pessoas que têm um filho, não porque ele gostaria, mas porque toda a família chegou, você não vai ter um filho, você está vai ficar para titia, como é que é, você está passando da época, tudo.
outros casam, né, porque existe uma pressão. Às vezes você não está com determinados valores e tem toda uma pressão externa para aquilo. Então, resgatar a identidade de cada um, resgatar os valores verdadeiros que cada um tem, é algo muito precioso para o bem-estar e para a saúde das pessoas como um todo. Então, a essência é a verdadeira identidade que cada um tem. É a fonte das soluções que cada um tem e que está em seu próprio interior. É a parte que lhe liga, se a gente pode dizer assim, é a conexão com Deus dentro de cada um. É a parte divina que cada um tem. Então, essencialmente, quando as pessoas descobrirem isso, elas, ou colocarem atenção nisso, porque muitas vezes a pessoa até sabe, mas não coloca atenção nisso, aí ela vai priorizar determinadas coisas na sua vida. E não adianta esperar resolver a sua conta bancária, encontrar o príncipe ou a princesa encantada ou postergar para o amanhã. Tem gente que fala assim, André, essas coisas que você fala são muito legais, mas quando eu resolver isso, aí eu vou começar a praticar isso. Quando eu resolver André, aquilo, aí vai postergando. Né? André, algumas pessoas me dizem assim, não é para mim. Sim. E eu sempre digo assim, então se conhecer não é para você, porque eu acho que é isso, né? A gente se conhecer, a gente se escutar, né? Porque eu acho que tudo que tu tá falando, e a gente está falando aqui da gente, né? Sempre da gente, né? Sim. É um processo, esse caminho de autoconhecimento, porque eu chamo sempre que é um caminho, né? Não é uma coisa que a gente vai ali, adquire, termina e sai, tá tudo bonito, né? Tem gente que passa uma vida inteira, né? E aí a gente tem inúmeros exemplos, né? A gente pode citar aqui Gandhi, Buda, podemos citar Jesus Cristo, podemos citar qualquer grande personalidade que foi em busca disso, né? Então, acho que a gente se entender, que é isso que tu tá falando, né? Se escutar, se observar, é muito importante, e é importante para todas as questões. E só para complementar o que tu falou, acho que ultimamente, principalmente na rede social, quando as pessoas discordam ali, muito se fala, né, da discordância, tem a política do cancelamento. Então eu cancelo, né, e aí eu sigo em diante. E muitas vezes a gente traz isso para a nossa vida, né? Então assim, eu enxergo um problema, ou eu enxergo uma dificuldade, eu faço o que não vejo, e sigo a minha vida, e eu sigo para o exterior, né? Eu sigo para buscar o dinheiro, para buscar a aprovação dos outros, eu sigo porque alguém me disse que eu deveria ter o cabelo curto ou o cabelo comprido, né? Então não é porque eu tenho isso no meu valor, na minha essência, né? Acho que é isso que a gente está querendo trazer, enfim. Desculpa te cortar. Não, nós estamos, como você falou, é um bate-papo. Estamos tomando um chá, não é um chá das 5, né? Porque já passou, mas é isso nosso. Mesmo. Então, é exatamente por aí, eu acredito. E aí as pessoas podem se perguntar, mas aí como é que eu faço? Por que eu não estou conectado, né, com a minha essência? Isso é uma questão para que cada um possa colocar atenção mesmo, porque nós geramos, segundo algumas pesquisas, né, tem uma pesquisa, depois quem quiser eu passo toda a fonte ali, mas de pesquisadores do Canadá, e que eles identificaram que nós temos exatamente, né, segundo eles, 6.200 pensamentos ao dia nós pensamos. Alguns falam 30, 60 mil, eu achava muito, né? Não tinha fonte que me colocasse isso. Talvez tenha, mas não importa, de 6 mil a 60 mil, nós não lembramos nem de 100, né? Quanto mais de 1.000. Mas assim, no meio de todo esse universo de pensamentos que nós temos e que são automáticos, né? E que esse é o grande problema, as pessoas vivem no piloto automático, muitos estão até como zumbis que não conseguem, você não vê vida naquela pessoa.
ela não vive aquele momento presente, né? Ela está no futuro ou no passado, ela está naquele compromisso. Você vai conversar com ela e, de repente, ela não coloca assim a sua essência, a sua vida, a sua força ali. E aí o que acontece? Reflitam cada um que estão aí entrando, né, nesse momento aqui. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando agora, quem está continuando conosco aqui. Veja bem, desses, vamos dizer, 6.000, por baixo, né, 6.200 pensamentos ao dia, quantos são inimigos seus? E quantos são seus amigos? Porque os problemas não estão fora, os problemas estão dentro. Justamente, as pessoas não estão tendo a capacidade de fazer a gestão dos seus pensamentos e sentimentos, né? O grande psiquiatra e escritor Augusto Cury, ele diz que a nível interno de pensamentos, não é? Nós temos uma poluição e lixo interno muito maior do que as cidades mais poluídas do mundo. Então, a incapacidade das pessoas de fazerem a gestão dos seus pensamentos e sentimentos que está possibilitando um aumento de todas as doenças ligadas à depressão, à ansiedade e o suicídio, inclusive. Os números só têm crescido cada vez mais dentro dessa área. Então, atividades como a yoga, a meditação, não é? E um conjunto de práticas ligadas ao autoconhecimento deveriam ser atividades de utilidade pública, valorizadas nas universidades, nos órgãos públicos, nas escolas, em todos os locais. Então, rever isso é fundamental. Se discute muitas coisas que essencialmente não vão resolver. E outra... André, deixa eu só te fazer um comentário. Claro. Para quem não sabe, né, yoga e meditação são ciências muito antigas, têm 5.000 anos, que começaram lá na Índia, né, e se espalharam por todo o Oriente. E no Oriente, o pensamento é bem diferente do nosso, no sentido da condução, até da forma como eles atuam com doença, porque lá existe uma prevenção das doenças ao invés de tu tratar, né? É melhor tratar antes do que tratar depois. E existe muitos estudos de yoga e de meditação, e não só estudos, práticas de meditação, nas escolas infantis. E principalmente com as crianças que são especiais, que precisam, né, de tratamentos diferenciados, a meditação traz para essas crianças uma série de melhorias, né? Não se cura nada, né? Não é uma questão de curar. E só para trazer assim também uma questão bem mais lógica e mais perto da gente, o Einstein, aqui no Brasil, ligado a outros institutos nos Estados Unidos e no Canadá, eles têm feito pesquisas com meditação, isso já tem mais de 20 anos. Eles fazem pesquisa que quando a pessoa realmente medita, é um meditador. E aí meditador significa que a pessoa fica no mínimo ali 1 hora por dia, todos os dias, né? Ao longo de 6 meses a 1 ano, existe uma melhora cognitiva no cérebro, de verdade, assim, se faz ressonância magnética antes, se faz ressonância magnética depois, onde a meditação, ela ajuda a nossa cavidade cinzenta do cérebro a ter recuperação. Então, pacientes com Alzheimer, mal de Parkinson, depressão profunda, crises de ansiedade, etc., eles têm uma melhoria significativa com essas práticas. Claro que não são práticas uma vez por semana, 5 minutos. A gente está falando de meditadores. Então, por exemplo, uma das pessoas que trabalha, é voluntário nessas pesquisas aqui no Brasil é a Monja Coen, que é uma budista, obviamente, que faz... Né, já tem milhares de anos aí, ela tem no mínimo aí uns 20 anos de prática. Ela está e ela careca de tanto fazer, né?
E ela foi uma das cobaias. Então, só para trazer aqui que a gente não está falando que nem tu falou lá no início, né? Não é espiritualidade. A gente está falando de trazer pesquisas científicas que comprovam que essas questões nos ajudam. E, obviamente, se a gente for falar da alimentação, a gente sabe que comer frutas, verduras, tomar muita água faz bem. Comer muito chocolate, tomar refrigerante e bebidas alcoólicas e muito sal nos faz mal. Então, a gente já sabe disso por questões científicas. Mas no nosso mental, né, André, eu acho que aqui no Brasil ainda existe um grande preconceito que trabalhar com o mental, e a gente vai lá extrapolando para o mundo corporativo. Hoje mesmo eu tive um papo no mundo corporativo, onde eu falei assim, existe o preconceito que se o funcionário vai procurar um terapeuta, ele não está bem. E ele tem medo de ser demitido. Então, aqui no Brasil, acho que a gente ainda tem, a gente está caminhando, né, que nem tu falou lá no início, acho que a gente está caminhando para isso, né, porque as pessoas estão querendo se reconectar com a natureza, se alimentar melhor, ter boas noites de sono, e para isso essas pessoas estão buscando várias coisas, né? Então a gente aqui não está falando nem de religião, né, nem de espiritualidade nesse sentido. A gente está trazendo coisas que estão ao nosso alcance, né? É verdade. Enfim, desculpa, né? Desculpa porque eu te cortei. Nada. Como é o bate-papo. Isso é verdade. E essa questão da espiritualidade, eu acredito que é um instinto básico da existência humana. Então, nós somos seres espirituais vivendo, né, essa experiência humana. Então, é algo que não se discute, cada um tem. Agora, onde vai procurar a expressão dessa espiritualidade vai de acordo com o nível de consciência de cada um. Tem alguns que é só na prática da sua religião. Ele acha que é só na prática da religião. Porém, quando ele olha uma obra de arte, quando ele olha a natureza, quando ele olha a beleza, quando ele olha a inteligência de toda uma estratégia de um jogo de xadrez, até geopolítico, ali existe uma espiritualidade. A conexão, não é, divina, ela existe das mais diversas formas. E quanto mais as pessoas ampliarem essa consciência, ampliarem essa visão, elas vão ver que a ciência ela se une à espiritualidade, não é? Como a política, a educação, mas o inverso disso também, não é? Então, assim, quando há a ignorância, quando há a inconsciência, quando há o fanatismo em qualquer área dessas, aí trava e começa realmente a gerar problemas em muitos níveis. Daí a importância do autoconhecimento e das práticas que nós estamos falando aqui, porque elas despertam a consciência, ampliam a visão e permitem com que as pessoas tenham discernimento, que é algo fundamental. Se fosse colocar um manual de sobrevivência, ou se fosse um carro no meio do nevoeiro, é o farol de milha para passar por todo esse nevoeiro. No meio de tantas fake news, no meio de tantas notícias, no meio de tantas manipulações, não é, de um lado e de outro, como é que você vai se guiar se você não tiver o discernimento? Então, e o discernimento faz com que você sempre se questione, porque você pode estar diante de uma visão que não é a mais adequada. Então, o aprimoramento ele deve ser constante, né? A busca do aprimoramento ela deve ser constante. Então, no caso da palestra, ela vem dar uma contribuição nisso, que esse discernimento ele vai existir quanto mais nós pudermos ter a luz da nossa consciência presente para fazer a gestão dos pensamentos e fazer a gestão nossa e do coletivo. Porque nós atualmente somos inundados por uma série de notícias que elas comprometem a nossa sanidade. Então, cada qual deve ter os seus filtros,
deve, inclusive, dar um tempo de muitas notícias que existem, independente se é de A, B e C, para que possa haver um detox, vamos dizer assim, digital do seu ser. E nesse ponto, a natureza, ela é uma força que vocês não imaginam. Também existem muitas pesquisas, eu coloco inclusive uma lá do Japão, que eles desenvolveram e testaram, né, aquela terapia do banho de natureza. Eu não lembro o nome em japonês, não sou bom de japonês para ficar falando os nomes aí. Mas lá na minha página tem os nomes, tem todo os dados a respeito disso. Mas o fato é que você andar e ter o contato no meio da natureza, eles comprovaram que diminui os níveis de cortisol, que é um dos grandes responsáveis pelo estresse, auxilia a diminuir a pressão arterial, ajuda no sono e aumenta a imunidade. Existem princípios ativos na natureza que ajudam a restabelecer o processo de harmonia e o desenvolvimento do nosso sistema imunológico. Então imagina, isso é fundamental, é maravilhoso, ainda mais em termos assim, que a gente vive da pandemia. André, sim. Só deixa eu te comentar uma coisa, que você está falando da natureza, né? E super importante a gente fazer uma conexão, porque muitas vezes a gente está na natureza. Eu vou dar um exemplo, né? Eu adoro praia. Para mim tá com aquele barulho, aquele cheiro, a areia molhada, os meus pés na praia, eu sou fascinada. Mas muitas vezes a gente tá ali, mas não tá. Não tá. E o não estar, a gente não desfruta. Isso que tu tá falando, né, de todos os hormônios que nos ajudam, os prejudiciais e os favoráveis, né? Sim. Quando a gente está presente, que esse é um dos preceitos da meditação, é estar presente, né, estar no seu momento presente. Claro que a meditação também está para dentro, né? A gente não está só para fora. Mas esse momento de estar presente, o nosso cérebro, de novo, voltando às questões, né, que eu acabo lendo bastante, o nosso cérebro faz sinapses e conexões que trazem à tona essa questão toda, não só energeticamente falando, que aí eu não vou entrar no mérito aqui dos nossos chakras, etc., mas traz isso a nível hormonal. Sim. E isso faz com que a gente tenha sensações de prazer. E aí depois o nosso cérebro, e aí é super importante isso, assim, o nosso cérebro, ele guarda sensações de prazer e ele guarda sensações de dor, né? E dor, eu não estou falando dor física, né? Pode ser alguém te disse alguma coisa que tu ficou chateado, enfim, né? Então tem o prazer e a dor. E toda vez, e o nosso cérebro, ele é sacana com a gente, toda vez que a gente tem um momento de estresse, ele vai lá buscar sempre as coisas ruins. Então, tu estava falando dessa inundação que a gente está sofrendo agora com todas essas notícias ruins e que são verdadeiras, infelizmente, né? A gente tem que ter esse discernimento para também fazer esse balanço de quando que eu vejo televisão e quando que eu vou olhar o sol, e eu tenho brincado muito que eu vou na minha janela, né, que agora é o que dá para fazer, e olho a nuvem passando e fico respirando e fico olhando o sol. Quando chove eu fico olhando a chuva. Isso faz com que o nosso cérebro ajude nessas questões hormonais e que nos traz o lado do prazer ou o lado da dor. E isso depois, né, ao longo do nosso dia, nos traz ansiedade, nos traz contratura muscular, tira o nosso sono, faz com que a gente não se alimente direito, e aí toda essa nossa cadeia física não trabalha a nosso favor. Então tem muito uma conexão, né, do que a gente está falando aqui de mente e o corpo físico. Eles não são dissociados, né? Não dá para dizer assim, estou me cuidando fisicamente, faço esporte, me alimento bem, tomo água, mas eu tenho pensamentos ruins o dia todo. Isso não ajuda. Né? E aí o pensamento ruim, que todos nós temos, eu também tenho muitas vezes ao dia, é a questão da gente parar,
respirar, estar no momento presente. Isso é uma forma de meditar. E eu sempre brinco, eu adoro cozinhar. Quando eu estou picando os alimentos, fora a cebola que eu fico chorando, quando eu estou picando os alimentos, eu fico prestando atenção na cor, adoro o cheiro dos temperos. Então, esse tipo de coisa é uma meditação ativa. Sim. E isso nos ajuda, nesse momento, para quem está nos escutando aqui, né, acreditem nisso, né? Como a gente não pode ir muito para a natureza, né, André? Infelizmente, quem não está pertinho da natureza hoje, está dentro de um apartamento, não pode. Mas isso nos ajuda muito em todas as outras coisas. Então, a gente acaba não sabendo, mas a gente dorme mal porque a gente respira mal. A gente dorme mal porque a gente não traz para o nosso cérebro as questões mais positivas que se transformam nos nossos hormônios. Então, só para te ajudar aí, né, que a gente está trocando, e tem um pouco a ver com a yoga e a meditação, e a yoga e a meditação, elas trabalham o nosso corpo físico, trabalham a nossa respiração, para que a gente traga essas conexões físicas a nosso favor. Né? Então, só para contribuir aí. Corretíssimo. Ó, tem gente dizendo, a Dalva está dizendo, então eu medito todos os dias quando preparo o almoço. É isso, Dalva, é isso mesmo. O fato de tomar um banho prestando atenção, o fato de sentar para brincar com o filho prestando atenção, quando você está conversando com alguém, eu e o André estamos aqui, né, olhando, eu estou olhando mais para baixo, porque o André está na minha telinha de baixo, esse olho no olho, estar aqui é fundamental. Né? Então eu acho que isso... para todo mundo que está nos assistindo aqui, acreditem, isso faz diferença. E isso que é se conectar com a gente, porque quando a gente está no momento presente, a gente tem a possibilidade de observar as nossas sensações, boas ou ruins. E isso vai nos dando conhecimento. A gente vai entendendo os nossos gatilhos, sejam gatilhos bons ou ruins. Então, aquilo que o outro me diz bate em mim de alguma forma. Aquilo que eu vejo bate em mim de alguma forma. Porque eu tenho uma história de vida que eu tenho que respeitar. Né? E aí a gente traz tudo isso, né, André? Então, assim, essa busca pela nossa essência, ela é grandiosa, né? A gente está falando da nossa família, né? Da nossa origem fisiológica. A gente está falando do nosso contato com a natureza, a gente está falando dessa energia que tem no universo, e tudo isso faz parte do que a gente é. Né? E a gente não é o nosso diploma, a gente não é o nosso carro, o nosso dinheiro, a gente não é esse exterior. Isso importa muito pouco. Né? Na realidade, eu acho que importa muito mais o que está dentro. Enfim. E é um resgate justamente porque a maioria ela está condicionada a se relacionar com rótulos, né? Com papéis sociais, com máscaras que se utilizam, porque foi condicionada realmente assim. Então, assim como nós vamos para a academia ou vamos para praticar a flexibilidade e outras coisas na yoga e vamos desenvolver a determinados valores através da meditação, também se desenvolve essas questões do resgate da conexão com a essência, colocando o que você colocou, o que você citou muito bem, a atenção. Então, a atenção é um poder, talvez um dos maiores poderes que o ser humano tem. E onde ele colocar esse poder, aquilo é como um fertilizante de uma planta. Ele vai vivificar aquilo. Se você colocar a atenção na sua companheira, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua força, o seu relacionamento ele será vivificado. Se você colocar a atenção na sua profissão, certamente você se tornará um profissional melhor. Isso será vivificado. Se você colocar na sua alimentação, na sua postura, nas práticas de yoga e nas outras práticas que você pode ter voltados para um processo de meditação, isso será desenvolvido e vivificado. Então, a atenção é um poder, é um fertilizante. E aí vem a reflexão. Vocês todos que estão aqui, que são muito bem-vindos, a Rosa está chegando, oiê,
não sei se chegou, está falando oiê aí. Então, assim, aonde você tem colocado sua atenção nos últimos anos? E aonde você tem deixado de colocar a sua atenção? Nas atividades que eu desenvolvo, eu faço uma dinâmica nesse sentido e até falo para as pessoas escreverem aí sobre isso, porque alguns colocaram muita atenção no lado profissional e deixaram a família para segundo plano. E hoje colhem as consequências de determinadas desarmonias nesse sentido. Outros viveram como donas de casa, sem nenhum problema com isso, ou viveram apenas dentro do seu círculo familiar e não canalizaram a atenção para os estudos, para o círculo social e para a profissão. E aí ficou alguma lacuna nesse sentido. E alguns estão muito ligados ao cabeção, estudar, e de repente não percebem como o coração funciona, né? E como o corpo funciona. Né? Tem muitas pessoas que elas pensam bem, falam muito bem, mas o corpo está precisando de muita ajuda, né? Está precisando de muita... Ele grita, E André, eu acho que essa pandemia, e aí eu não vou falar nunca a palavra todos, porque não estamos todos no mesmo barco, né? Tem gente passando fome, sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu acho que para muitas pessoas a pandemia trouxe essas possibilidades de reflexão. Sim. Porque antigamente, e aí eu vou dar o meu exemplo, né? Eu adoro sair, adoro bar, adoro conversar com as pessoas, sou elétrica, andava de um lado para o outro, corria de noite, corria de manhã, corria, jogging, né? E aí eu me dei conta na pandemia que eu tive tempo para outras coisas e tempo para mim. E eu acho que muita gente se deparou consigo próprio e disse assim, e agora? Que eu, nunca me olhei, nunca tive tempo, né, para parar e pensar em mim. Porque como agora a gente não pode ir lá fora, a gente só pode ir para dentro. Né? E estar consigo, para algumas pessoas, é muito desagradável, é muito... tira, né, assim, desacomoda um pouco, né? E aí eu acho que muito dessas questões que nós estamos falando, que vieram mais à tona, de ansiedade, de uma série de coisas, né? Eu acho que tem a ver com isso, que é essa questão toda de eu me dei conta de coisas minhas que eu nunca tive contato e nem sei como fazer. Né? E às vezes a gente tem, assim, do tipo, sei lá, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e digo, e agora? O que eu faço com isso que eu nunca tinha visto? Mas ao mesmo tempo, né, André, eu acho que a pandemia é uma oportunidade de a gente se olhar. Sim. Né? Eu acho que é uma oportunidade de a gente olhar as nossas relações, a nossa relação conosco, a nossa relação com o outro, como que a gente está indo em busca da nossa essência, o que a gente está fazendo pelo nosso bem. Né? Eu sempre falo para as pessoas, se a gente não se cuidar, a pessoa mais importante nesse mundo sou eu. Porque se eu não me cuidar, eu não consigo cuidar de ninguém que está ao meu redor. Né? Então, eu acho que essa é a questão toda quando a gente fala aqui desse contato com a gente. Amar ao próximo como assim mesmo, se eu não me amar, não posso amar o próximo. É isso. Né? Então, eu acho que essa questão toda da pandemia, infelizmente, né, para muita gente é uma verdadeira tragédia, porque as pessoas estão morrendo, mas para quem conseguiu pegar e está fazendo do limão a limonada, no sentido, eu estou em casa, eu não estou muito agradável de estar em casa o tempo inteiro. Mas aí eu procuro, né? Eu procuro ler um pouco mais, eu procuro falar com quem me é agradável, né? Quem eu gosto. Eu procuro entender um pouco mais dos meus processos, por que eu estou triste, por que eu estou ansiosa, por que alguma coisa não me caiu bem, até da alimentação. E eu acho que esse conhecimento, ele é ímpar. Né? Eu acho que se a gente pegar essa oportunidade, que é uma oportunidade bem triste, mas se a gente fizer alguma coisa em nosso favor, talvez a gente saia desse momento seres humanos melhores. Né? E aí a gente está falando no coletivo. Né? Isso aqui está acontecendo com o momento, reconexão
é um momento de reconexão consigo próprio, alguém colocou aqui, né? Sim. O que fazer? Tem uma pergunta, André, bem legal. O que você busca fazer em relação a isso? É uma boa pergunta. E eu acho que esse é o momento, assim, que quando essa pandemia melhorar no mundo todo, né, eu acho que terão seres humanos, né, que a gente vai prestar atenção no que a gente come, na quantidade de água que a gente gasta, né, naquilo que a gente está cultivando na natureza, porque se eu destruo a natureza, eu não tenho alimento daqui a uns anos, né? Então eu acho que essa observação, quantas pessoas, a minha filha é uma que eu não sei se está aqui na live, mas assim, a minha filha inventou, né, de plantas e plantas e plantas, ela disse que virou a casa dela uma verdadeira floresta. E é isso, a gente trouxe para dentro de casa a natureza, já que a gente não pode ir lá fora. Será que não está na hora da gente cultivar mais tudo isso, né? Que é cultivar o nosso alimento, se alimentar melhor, né? Ter um pouco de meditação, um pouco de trocas. Então, eu acho que isso é uma oportunidade. Eu encaro isso como uma oportunidade, mas não estou dizendo aqui que está bom, nem para mim, muito menos para quem está passando fome. Né? Não quero ser leviana aqui na nossa live. Mas eu acho que é isso, assim, né, André? Esse contato. Tem um ditado que diz, qual é o ganho da perda, né? Então, toda perda ou todo desafio, ele é um mestrado. Né? Então, quando cada um se permitir olhar o mestrado além do desafio, o mestrado além da dor, do sofrimento, ele vai crescer. Aliás, na história da humanidade, os países que viveram situações extremas, não só de guerras, mas de situações catastróficas, inclusive, se tornaram muitas grandes potências e tiveram um avanço muito grande. Tem uma frase que eu gosto muito também, que é: tudo aquilo que escraviza acende a chama do desejo da liberdade. Então, assim, quando a gente é colocado numa situação extrema, a gente vai em busca de soluções. Né? Então, é interessante que cada um está, em vez, é por isso que eu falo da gestão interna dos seus pensamentos e sentimentos. Diante disso, eu vou ficar para baixo, eu vou ficar reclamando, eu vou ficar achando que tudo vai piorar. O que está ao meu alcance fazer? Então, às vezes não dá para você interferir realmente num coletivo muito grande, mas internamente você tem sim como trabalhar. E você falou várias coisas aí muito importantes e interessantes, e um dos pontos que pode ser feito é justamente cada um se reinventar. E nós temos visto aí muitos casos nesse sentido. Eu mesmo trabalho, esse tempo todo, foram cursos presenciais, gente, não foram cursos na área digitais, online e tudo. As gerações mais novas, né, nós somos jovens há mais tempo, né, Ana? Tem os que são jovens há menos tempo, eles já nascem, né, com o seu... no seu download, DNA. aí, no seu DNA, já traz a tecnologia inserida de uma maneira muito fácil. Para nós temos que trabalhar com uma intensidade, reinventar, né, desenvolver isso, fazer downloads aí de uma maneira mais forte. Mas, no meu caso, como eu estava dizendo, eu tenho reinventado. Há cerca de mais de um ano eu comecei a trabalhar mais nas redes sociais, abri um canal no YouTube, onde eu faço vídeos semanais, né, como uma forma também de dar uma contribuição, e tenho trabalhado agora para lançar produtos digitais, cursos digitais, onde possa dar essa contribuição e dar a sequência a um propósito, né, que a gente tem um propósito e pode colocar. Então, os desafios, elas existem, e realmente existem muitas conquistas. Né? A forma que a pessoa olha a vida tem um outro significado. Né? Quando a gente perde muitas pessoas queridas à nossa volta, cada um ele começa a dizer, bom,
será que isso realmente vale a pena? Não vale a pena, porque a vida ela é tão transitória, ela passa tão rápido, então eu vou viver mais intensamente o momento presente, né? Eu vou me aprimorar mais, eu vou valorizar o que tem valor. As pessoas em relação à saúde também estão valorizando mais a saúde, desde a parte de higiene, alimentação, como a parte disso que nós estamos trabalhando aqui, falando o autoconhecimento, as práticas, né, que podem auxiliar nesse equilíbrio. E a relação humana também começa a ter um significado diferente, né? Então, assim, imagine quando que a gente ia valorizar um abraço, né? Quando que a gente ia valorizar um amigo, assim, bem presente, valorizar um brinde, né? Que possa se dar próximo, valorizar a natureza, né? Que ela tem muito valor e que nós precisamos da natureza. A natureza não precisa de nós. Se você eliminar todos os seres humanos, a natureza vai bem, muito obrigado. Né? E ela se multiplica cada vez melhor. E o ser humano, se tirar toda a natureza, ele fica comprometido exatamente a existência dele. Então, o resgate de determinados valores está se dando cada vez mais. E, lógico, a parte de tecnologia, a parte de saúde, a parte das relações, elas estão cada vez sendo questionadas e valorizadas. E essa área do desenvolvimento, do autoconhecimento, da essência, da espiritualidade mais essencial, ela tem se desenvolvido muito. Então, se você for ver no YouTube, tem tantos canais com tantas... É lógico, tem que ter o discernimento, né, para tudo, mas existem tantas coisas interessantes à disposição das pessoas e tantos cursos também muito interessantes, a um clique ali, a um botãozinho da pessoa dentro da sua própria casa. Então, e muita coisa gratuita, né, André? Gratuita. Eu acho que hoje a gente tem acesso, né, que a gente está dentro de casa, a gente tem essa conexão com a internet. E é só abrir o Google, é só abrir o YouTube, está cheio de coisas bem bacanas, né? Exato. Claro que isso depende de tempo também, e nem sempre a gente tem tempo a nosso favor, né? As pessoas têm que trabalhar, arrumar a casa, cuidar dos filhos, enfim. Mas eu acho que é importante. André, eu não sei, eu estou aqui olhando o tempo, eu estou até... Já são 8 horas. Você falou do tempo. São 8 horas. A gente até, só para comentar com vocês, a gente tinha combinado que a gente ia fazer 30, 40 minutos, né, André? Passamos longe disso. Mas a ideia aqui, né, André, eu acho que era a gente trazer uma reflexão, trazer não exatamente o nosso trabalho, mas como a gente está trabalhando, e eu acho que a gente faz um autotrabalho, né? Eu vou em busca da minha conexão, da minha essência, do meu autoconhecimento. Você também está nesse caminho, e a gente vê que tem frutos, né? A gente vê que tem coisas boas nesse caminho. Então, a gente acaba querendo convencer. Outro dia, vai ter que fazer outra, ótimo, a gente faz outra. Então, assim, outro dia eu estava conversando, né, com uma pessoa que disse assim, a gente quer convencer os outros daquilo que a gente experimenta. Né? Então, é que nem quando a gente experimenta uma comida boa, a gente diz para todo mundo que é bom e a gente acha que as pessoas têm que experimentar. Então, eu acho que o que a gente está trazendo aqui é esse pequeno gostinho de que se conhecer é uma delícia. É uma delícia. Não é fácil, não é um caminho assim bonitinho, né? Nem é assim grande, ele é assim, né? Mas eu acho que essa é a beleza da vida, né? Eu acho que essa é a coisa bonita e que a gente consegue depois, e aí eu vou falar uma palavra que eu tenho aprendido muito em algumas lives de alguns caras bem bacanas que eu sigo, que a gente fala nas egrégoras, né? Uma egrégora, e a gente está aqui numa egrégora, são pessoas que estão na mesma, eu vou chamar vibe, né? Mas assim, a gente está aqui na mesma energia. Todo mundo que está aqui, de alguma forma, alguns amigos a gente quase obrigou a estar aqui, a minha filha está aqui, né? E ela disse que ia estar. E aí, assim, a gente diz para as pessoas, e as pessoas vêm aqui buscar um pouquinho desse bate-papo, e eu entro nas outras lives para ouvir outras pessoas,
Porque eu acho que é isso, né, André? De novo eu vou voltar a dizer aquilo que a gente falou lá na... Estarei na próxima, ótimo. Que a gente falou lá no início, né, e que eu acho que foi o que eu comentei. O ser humano quer ser feliz. Ele quer pertencer. Ninguém quer ficar sozinho em lugar nenhum, no sentido, né? A gente quer pertencer ao núcleo familiar, ao núcleo do nosso trabalho, ao núcleo dos nossos amigos. A gente quer pertencer, e a gente quer pertencer feliz. A gente vai em busca da felicidade. Só que a felicidade, ela não está lá fora. Ela está aqui dentro. Sim. Né? E eu posso acessar ela, né? E aí eu tenho que me conhecer, eu tenho que estudar, eu tenho que ir em busca desse caminho para acessar a felicidade que nasceu comigo, né? Tá dentro de mim, né? Sim. E eu acho que é isso que a gente está aqui comentando com todos, né? Então não sei, né, André, se a gente pode abrir aqui se querem fazer perguntas, né? Não é que a gente tenha resposta para nada, eu não tenho resposta nem para mim, né? Eu sempre brinco que a vida fica mudando as perguntas e eu não tenho as respostas. Mas a ideia aqui era a gente trazer muito para vocês isso, né? O André vai dar uma palestra que eu vou assistir, eu já me inscrevi, quinta-feira agora, acho que o horário de Brasília é às 8, né? Porque é o horário de Brasília às 8. Isso, é o horário de Brasília. É. E aí tem pode ir lá no André Luiz Lang, lá tem mais informações a respeito, é fácil, né? O pessoal segue legal. lá. E por isso que às vezes a gente não fala só disso, né? Que acho que o interessante assim, é essa essência. Então cada um tem uma conexão. Então, vai ficar gravado, tá? Só o pessoal está perguntando se vai ficar gravado, vai ficar gravado. Vai ficar gravado, oh, que beleza! Então, essa conexão ela é importante. Cada um que está aí, às vezes entrou há 2 minutinhos, outros estão aí desde o início da live, não importa, nós fizemos uma conexão. E dentro de você, essa conexão ela vai reverberar, ela vai vibrar para dizer assim, olha, eu vou lá buscar mais com a Ana, mais informação, vou fazer uma meditação, eu vou fazer o curso que ela vai dar, eu vou lá na palestra do André. Acho que o importante assim, que esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, essa energia que está sendo concentrada aqui, que ela seja multiplicada bilhões de vezes em todo o planeta. Nós não somos os donos da verdade. Nós devemos viver em unidade, mas aquilo que tem valor e essa energia tem valor, ela tem que ser disseminada, ela tem que ser valorizada, independente do rótulo. Eu tenho uma essência que vibra com a mesma essência da Ana, tanto é que nós combinamos isso sem muitas burocracias e chegamos aqui, estamos compartilhando, esse é o princípio do compartilhar. E essa essência que vibra em mim, que vibra na Ana, e que vibra em cada um que está aí, que a gente recebe nesse momento, a gente quer que isso seja disseminado cada vez mais. Esse é o grande ponto. O mundo, às vezes, uma pessoa fala amor e outra fala love, e uma dá um tiro na outra. E estão falando a mesma coisa. Então, é preciso haver um resgate dessa essência, além dos rótulos. É preciso que cada um coloque a sua atenção nisso, pois isso tem muito valor. E é isso que é a grande mensagem, independente da ferramenta que cada um use. Então eu quero, se aqui alguém também é terapeuta, se alguém aqui faz um trabalho alinhado com essas práticas do autoconhecimento, vamos fazer bate-papos, vamos fazer lives, vamos nos encontrar, vamos disseminar, não é, essa bandeira do autoconhecimento, como muitos às vezes disseminam. E acho que é isso que se deve, o caminho, né, o rumo que se deve ter. Lá na palestra, quem for, a gente fala mais, né? Fala sobre isso. É isso mesmo. No curso da Ana, certamente ela vai passar muita coisa. Só para deixar aqui um recado, né? Eu acho que o André vai dar esse curso, essa palestra. Eu vou fazer também um curso no final de semana sobre a filosofia do yoga, para quem quer conhecer um pouco da yoga e meditação. É uma palestra, é um workshop muito simples e muito gostoso, né? Que a gente faz um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática,
tem as minhas lives de meditação, que a gente está fazendo 2 dias de manhã cedo, 2 dias à noite, que eu acho que é uma forma da gente distribuir, né, André? Eu acho que a gente está vivendo, começando a entrar na era de aquário, onde esse coletivo vai ser cada vez mais importante e bacana. Então eu queria abrir aqui, se alguém quer fazer comentários, concordo, o foco é esse de autoconhecimento. Se alguém quer comentar, se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Tem gente dizendo que é para a gente fazer uma segunda live, André, eu acho que fica aí o convite, quem sabe daqui, depois que tu fizer a palestra, depois que eu fizer o curso, de repente a gente volta, né? Então, acho que a gente tem muito assunto, podem sugerir, vai ficar gravado, eu vou jogar no YouTube, depois eu passo para o André também jogar no YouTube dele, jogar é ótimo, né? Assim, colocar no YouTube, né? Uma palavra bonita. A gente joga então, e vai fazer um gol. Fica aberto aqui para esses momentos finais, se vocês quiserem fazer uma intervenção, os coraçõezinhos ali, eu adoro os coraçõezinhos, obrigada. A nossa intenção realmente, né, André, eu acho que foi trazer um momentinho aí, a gente ficou 1 hora e pouquinho, de um bate-papo simples, né, nós não somos os donos da razão, pelo contrário, né, André, estamos num caminho de aprendizado, e eu acho que fica aqui isso, assim, todos nós, né, e eu sempre falo nas minhas aulas, André, eu acho que cada um tem o seu tempo, sabe? A gente tem que respeitar o tempo de cada pessoa, né? Às vezes a pessoa não está na vibe do crescimento, do autoconhecimento, porque ela está vivendo um outro momento pessoal e que eu vou entender. Às vezes a pessoa diz assim, Ana, adorei a tua aula de yoga, mas não é para mim agora. E eu digo, tá tudo bem, quando quiser, tô aqui. Então eu acho que é isso, né? Assim, pra gente ter esse respeito pelo outro, né? O que vai na gente não necessariamente vai no outro. O pessoal está falando aí, muito bom, gratidão, leve e gostoso esse papo, obrigada. A gente agradece muito, né, André? Se tu quiser falar tuas palavras finais aqui. Tá bom, vou falar minhas palavras iniciais, porque nós vamos ter outros vamos fazer outro. Foi muito gostoso, muito bom, a energia, como eu falei no início, eu volto a falar aqui, o bate-papo, se foi bom, se foi positivo, se estão pedindo outra, como vocês estão colocando, a responsabilidade ou a contribuição foi de vocês. Então nós temos, né, que bater palmas, agradecer aí a energia. Agradecer mesmo. A energia que cada um emanou aí e que esses princípios, né, que a gente está colocando aqui do resgate da essência, conexão com a essência, você tem a essência. A seiva, assim como a árvore tem uma seiva e que ela vai das raízes até a copa para vivificar tudo e frutificar, você também tem. E essa conexão com essa seiva vai fazer com que os seus projetos frutifiquem, com sua vida ela vivifique, mesmo estando no meio de uma queimada, mesmo estando no meio de uma geada. É essa seiva que vai te dar essa proteção. Tá? Então, e que todos nós temos, né? Todos nós temos, independente de raça, de credo, de cor, de religião, e que cada um possa justamente resgatar a sua visão e o seu foco com essa essência. Além de todas essas diferenças, nós temos isso em comum. Então, vamos procurar dar mais crédito ao que nós temos em comum do que a todas essas diversidades, que na realidade são muito ricas, mas às vezes quando nós ficamos de maneira individualista e egoísta, a gente se perde no meio dessas diferenças. E o importante é essa essência. Isso mesmo. Muito grato pela oportunidade, muito grato aí a todos. Eu que agradeço, André. Eu convidei o André é um grande amigo, né, casado com uma grande amiga do meu coração, a Cris. Obrigada, André, pelas palavras, por tu compartilhar todo esse teu conhecimento, essa tua vivência, que eu acho que foi tão bacana, espero que as pessoas tenham aproveitado. E eu também vou deixar uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que eu carrego comigo, que é do Gandhi, né, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque muitas vezes a gente fica esperando que alguém ou alguma coisa mude para que a nossa vida seja melhor. E a gente sempre pode fazer alguma coisa para mudar a nossa vida. Né? Então, obrigada, gratidão a todos.
Espero que tenha sido muito legal. E a gente volta, né, André? Num momento qualquer, aí a gente combina e volta, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, tá? Beijo, boa noite a todos, que todo mundo tenha uma boa noite de sono, aí com a sua essência, né? Isso. Tá bom? Até breve. Tá bom. Tchau, tchau, André. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.